Olá, tudo bem, galerinha? Bem-vindo ao meu canal de curiosidades. Meu nome é Alexander de Souza. Agora vamos ficar sabendo sobre algumas expressões brasileiras que usamos, mas não sabemos suas origens. Antes de começar, peço que curta e se inscreva, ative o sininho de notificações e comenta aí embaixo quais tipos de curiosidades vocês gostariam que eu trouxesse para vocês. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. Aos trancos e barrancos. Você sabia que essa expressão ibérica está ligada ao manuseio de cavalos? Ao longo da história, observamos que as sociedades humanas foram colocadas à frente dos mais diversos desafios. O processo de dominação da natureza, a criação de máquinas e a compreensão de outras experiências foram essenciais para que as dificuldades fossem progressivamente superadas. De fato, de simples e frágil primata, o homem passou a explorar o seu meio em uma escala jamais antes observada, chegando até o mundo contemporâneo. Vemos que muitas dificuldades foram superadas e outras ainda estão por vir. Toda essa visível dificuldade nos mostra que as grandes civilizações venceram o desafio da sobrevivência aos trancos e barrancos. Para alguns, o uso dessa expressão remete a uma estrada tortuosa repleta de desafios e várias armadilhas. Na verdade, para compreendermos a origem dessa curiosa expressão, devemos nos reportar à Península Ibérica nos tempos medievais. A palavra tranco era empregada para fazer menção aos saltos que um cavalo dava ao longo de uma trajetória percorrida. Por outro lado, o barranco faz justamente referência aos obstáculos e valas que o tal equino deveria superar em cada um de seus saltos. Segundo os levantamentos do folclorista Câmara Cascudo, o emprego idiomático desses termos foi pioneiramente empregado por Alfonso Martínez de Toledo, um escritor espanhol do século XV, em sua obra El Corbacho, onde realiza um rico tratado sobre as artimanhas do amor tolo. Há uma curta frase em que o termo a trancos e barrancos aparece com o sentido de tarefa realizada com muito esforço. Cavalo paraguaio. O termo cavalo paraguaio é muito usado entre os amantes do futebol. Nas competições de turf, é grande o alvoroço em torno dos possíveis campeões de páreo. O interesse não é nem um pouco gratuito. Afinal de contas, vários apostadores investem rios de dinheiro em uma arriscada ação que pode significar a ruína e o triunfo de alguns jogadores. Por acaso, se gastam horas estudando os currículos dos cavaleiros e procedência dos cavalos que vão participar do torneio. Seria uma dessas formas menos desajuizadas para calcular a própria sorte. No dia 6 de agosto de 1933, o hipódromo brasileiro, situado no Rio de Janeiro, estava em alvoroço por conta da primeira realização do Prêmio Brasil. A pompa dessa ocasião e a recompensa oferecida atraiu a inscrição de vários competidores, nacionais e estrangeiros. Em pouco tempo, a fama de competidores prestigiados inflacionaram os valores nas casas de aposta. A expectativa era enorme. No fim, contrariando todas as expectativas, Mossoró, o cavalo pernambucano de descendência paraguaia, acabou vencendo a prova e arruinando todos os prognósticos dos mais experientes apostadores. Com o passar do tempo, o inesperado arranque do cavalo paraguaio foi notícia nos jornais da época. Paulatinamente, a expressão passou a incorporar o vocabulário futebolístico do Brasil. Toda vez em que um time inesperadamente conquistava vitórias, os cronistas esportivos anunciavam a presença de um cavalo paraguaio. Nesse caso, espera-se do time chamado de cavalo paraguaio uma queda de rendimento ao final da competição. Dessa forma, acabam frustrando os torcedores e deixando os times de maior regularidade encambarem o campeonato. Além do evento em questão, devemos também destacar o sentido depreciativo de cavalo paraguaio. Tem a ver com uma velha relação de desconfiança que temos para com o nosso vizinho do sul, americano.
Desde o século XIX, era comum ouvir que os produtos originários do Paraguai não possuíam boa qualidade. Ainda hoje, muitos consumidores torcem o nariz para aqueles eletroeletrônicos vistosos que atravessam diariamente a ponte da amizade. Comer com os olhos. Comer com os olhos, essa expressão está ligada a uma antiquíssima tradição dos romanos. Quando adentramos o mundo da crença e mitos, observamos que esses tiveram uma presença muito significativa entre vários povos antigos. Afinal de contas, a explicação racional e científica das coisas não estava exatamente disponível no momento em que o homem começava a descobrir. O mundo ao seu redor ia a se descobrir. Sobre esse último aspecto, vemos que as partes e funções do corpo acabaram ganhando diversos significados ao longo do tempo. Ainda hoje, as pessoas têm um fascínio particular sobre os olhos, mais do que uma simples questão estética. Algumas pessoas acreditam que o olhar tem o poder de transmitir uma densa gama de sentimentos e estados de espírito. Não é por acaso que se ouvir dizer que eles são a janela da alma, e é a partir daí que nós indagamos essa expressão, que revela nosso desejo e cobiça, o famoso comer com os olhos. Para muitos, a relação parece muito óbvia. Toda vez que prendemos nosso olhar para algum objeto de desejo ou arregalamos nossos olhos em sinal de ambição, indicamos a manifestação de uma necessidade tão básica como o alimento. Logo, estaríamos comendo com os olhos. Sempre que nós portamos dessa forma, mas será que foi assim que essa expressão se tornou tão utilizada? Na verdade, esse termo advém de antigas civilizações que acreditam no poder que o olhar de um ser humano pode exercer sobre outro. Entre os gregos, o mito da Medusa, capaz de petrificar seres apenas com os olhos, seria um exemplo desse tipo de crença. Em algumas religiões da África Ocidental, os chefes tribais tinham suas refeições realizadas em espaço privado, para que ninguém absorvesse a energia dos alimentos com os olhos. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, acredita-se que a expressão comer com os olhos tenha sido difundida por meio de um antigo ritual dos romanos. Em uma celebração fúnebre específica, os romanos realizavam um grande banquete em homenagem aos mortos. Nesse evento, os participantes não poderiam comer dos pratos feitos, apenas observá-los. Teria sido daí, comendo literalmente com os olhos, que os romanos nos levaram a empregar tal expressão. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado por assistir até o final. Se gostou, vai deixando seu joinha aí. Comente aí embaixo aí quais tipos de curiosidades vocês gostariam que eu trouxesse aí para vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau.